Vamos começar. Só tem gavião. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Bom, nós estamos aqui pela web da nossa Rádio Digital para todo o planeta Terra. E a web Estação Institucional do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa Espírita de Emanuel e também, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E depois de um longo e tenebroso inverno, a saudade estava cruciante. Há 15 dias que a gente não via essa turma, né? O meu amigo Fábio, meu amigo Edson, nossa irmã Elizabeth, Beth, lemos aí, já estávamos assim com saudades cruciantes, mas graças a Deus vocês voltaram. E aqui nós somos cavaleiros, vamos primeiro dar uma boa noite à parte feminina da nossa reunião, não é isso? Boa noite, Beth, tudo bem? Boa noite, Tavares, tudo bem? Boa noite, Edson, Fábio, nossos companheiros de tarefa aqui em Ribeirão Pires. E boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, né? Eu, pelo menos, espalhei a notícia aqui para o povo todo acessar e participar com a gente. E um abraço. Maravilha. Muito bem, maravilha. O Edson, e aí, meu amigo, como é que tá você? Tá tudo bem? Cadê o espírito superior que eu lhe falei? Não, por enquanto não está aqui, mas logo, logo aparece, tá? Geralmente os espíritos superiores, eles aparecem de surpresa. É verdade. Muito boa noite a todos vocês, ao pessoal do Rio Grande do Norte, boa noite ao nosso irmão Fábio, é com grande alegria que estamos mais uma vez aqui, junto com o nosso irmão Tavares do Rio Grande do Norte, com a nossa irmã Beth, enfim, e a todos os confrades que estão nos ouvindo, boa noite, e é com gratidão e com agradecimento de antemão que estamos aqui mais uma vez para falarmos do espiritismo, da espiritualidade e também do caráter moral e enfim, do trabalho espiritual no que concerne o que nos for perguntado, e se estivermos em condições de responder, responderemos. Muito bem. Seu Fábio Dionísio, eu fiquei numa felicidade, você não sabe o tamanho da felicidade, porque agora vocês estão, além de toda a atividade a nível presencial, que não está ocorrendo devido à pandemia, nós temos agora a felicidade de termos um canal no YouTube, não é isso? Então é o canal aí do Irmã Sheila. Fala um pouquinho, antes de começar tudo, depois a gente vai para a prece, mas nos fala um pouquinho desse canal, como foi, né? Como é que está sendo e quem pode acessar, querido? Então, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo e mandar um tchau para todo o pessoal natalense, de Parnamirim, todo esse pessoal em volta, né? Que, aliás, hoje ganharam mais um mestre de arquitetura. Meu filho defendeu tese aí na RN e hoje temos mais um mestre de arquitetura. Então, ele mais um doutor para vocês. Mas, na realidade, nós já tínhamos o canal do Recanto de Luz Irmã Sheila, mas nós decidimos dar uma centralizada em nossas atividades de divulgação através do canal, naquilo que tange aos vídeos, né? A página do Facebook, Recanto de Luz Irmã Sheila, é a nossa base de divulgação no que tange aos PowerPoints, aqueles anúncios, tudo, e nós colocamos, obviamente, os vídeos. Mas a nossa ideia é centralizar todas as gravações no vídeo e do vídeo ir para o Face. E a ideia é fazer simultaneamente. Aliás, queria aproveitar até para te dar uma dica, Tavares. Você disse que no caso do YouTube, você tem que fazer uma gravação, e somente as pessoas depois da gravação é que podem acessar. Se você usar a ferramenta OBS, você consegue lançar simultaneamente no Face, no YouTube
e as pessoas podem optar por assistir online a qualquer hora. Então, essa é a ideia do Recanto de Luz Irmã Sheila, centralizar as gravações, as preces da Beth, os vídeos do Edson, né? E essas nossas lives que nós fazemos através desse vídeo. E agradeço que nós conseguimos, em 2 dias, graças à generosidade dos nossos amigos, conseguimos mais de 500, quase 600 inscrições, acho que foi em 2 dias, não é, Edson? Por 2 dias, eu acho. Deixa eu... Tantas inscrições. Isso. Maravilha. Então, minha amiga Beth, você que é a mulher das preces, que nos acorda, porque o seu Fábio manda, viu, para a gente acordar o dia todinho. Então, você que é, né, a portadora das preces, né, por favor, você poderia fazer essa prece para nós hoje, de início do trabalho, querida? Com muito prazer, faço sim. Então vamos todos juntos, né? A partir desse momento, um prazer enorme. Nós precisamos vibrar muita paz, vibrar muita tranquilidade, vibrar muito amor. E nas reuniões, seja ela espírita ou nos trabalhos que nós desenvolvemos em prol da caridade, nós nos habituamos a fazer preces. E eu fiquei com esse estigma já, né? Mas eu adoro. Então vamos rogar, nesse momento, a Deus nosso Pai, para que Ele permita, mais uma vez, que os seus espíritos bondosos possam vir em nosso auxílio, possam nos ajudir, possam nos amparar, possam afastar todo o mal que possa estar ocorrendo ao nosso lado, perto de nós, e abrindo o nosso coração para sentir esses bons fluidos da espiritualidade amiga. Então vamos rogar a toda a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria de Nazaré, com a sua luz, com o seu amor, para que nos proteja, para que nos ampare, que de nossas bocas saia sempre o esclarecimento necessário. E vamos mentalizar os nossos irmãos mais necessitados, encarnados ou desencarnados, pedindo a Deus que não só nessa reunião, mas que em todas o amor sempre prevaleça. E com a bondade do alto, mais uma vez, com a misericórdia de Deus, nós vamos iniciar esse nosso bate-papo aqui, mas doando amor, buscando o que há de melhor em nós. E que a paz possa permanecer com nós que aqui estamos e em todos os lares. E que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, que belíssima prece. Sentimos aqui em Natal e que ela possa ir para o nosso arquiteto, não é isso, Fábio? O novo arquiteto, que as mãos dele possa trabalhar essas possibilidades. Fábio, qual é o ponto do Evangelho da noite de hoje, que você preparou aí com real carinho para todos nós, meu querido? Ô, Tavares, eu acho que foi teu anjo da guarda, tá, que escolheu. Então, vamos lá. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item é 6. Ele diz assim: antigamente se ofereciam sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. E não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai aos vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Algum comentário, o Edson, o Fábio, em relação a essa possibilidade, meu amigo? Vou deixar o Edson.
Você veja bem, uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida, tá, é amar os nossos amigos. Imagine você os inimigos, entendeu? Não? Porque ontem o Fábio transmitiu uma live lá do Recanto de Luz e Manchele, eu fiquei observando bastante e tal, e estava falando de projeções mentais, referente ao livro do Fábio, Influenciação Espiritual, e isso fez com que eu refletisse que tudo, mas tudo em nós é força mental, é pensamento. Então, o que nós emitimos, dependendo da maneira que nós venhamos a emitir, eu também apanhei um trecho de dois irmãos que estavam na rádio aí com Tavares, que eu achei muito interessante quando esse irmão, que eu não me recordo o nome, ele citou um amigo dele, que era um psicólogo, e que ele utilizou a palavra, o pensamento, fazendo uma analogia como se fosse um brinquedo, um bumerangue. Ou seja, o pensamento é como se fosse um bumerangue. Você joga e com depende o que vai naquele brinquedo, ele semeia e depois ele volta para você. Então, o que é amar o próximo? Só existe uma maneira: quando nós conseguimos amar nós próprios. É essa maneira que eu acredito que nós talvez um dia consigamos, tá? Mas hoje nós vamos falar bastante sobre pensamento, e o Evangelho, tá? Tem um lado moral que tudo parte do nosso pensamento. Ou seja, as curas também é projeção mental, nós temos as companhias espirituais também atraídas pela força mental, ou seja, tudo é através do pensamento. Olha que coisa linda, amar o próximo, mas primeiro eu tenho que gostar de mim. A partir do momento que se eu conseguir gostar um pouquinho de mim, eu vou ter condições de transmitir algo de bom através da projeção mental. Não é nem da palavra, da projeção mental. Muito bem. Meu amigo me falou aquela questão do bumerangue, muito interessante. Ele joga, ele passa pelo universo todo e volta para todos nós. Inclusive, aí de Sorocaba, de São Paulo, o Alberto, e o outro menino que trabalhou com ele, que é o nosso querido, deixa eu ver aqui, Alberto e o Osmar, né, que é da Rádio Boa Nova. Mas já chegou aqui perguntas, chegando perguntas, começa a colocar no ar. Mas a gente já quer aí dar olha, uma boa noite para todo esse pessoal que está aí, meu amigo. Ó. Maria Aparecida, Ana Paula, o Eric, a Marilyn, né? O Eric aqui de novo, Emília, o Zenilton aqui da Bahia, baiano, essa turma toda. O Fábio, eu vou colocar na tela e tu lê, Caba. Se a cura não ocorrer naquele que fez uma cirurgia espiritual, e daí? Júnior de Nova Parnamirim. Essa pergunta, para quem que é? É para mim? É para eu? É para eu, sabe? Ô, Tavares, o nosso benfeitor espiritual, certa vez, eu ficava preocupado, porque com o resultado do trabalho, se estava tendo resultado, se não estava tendo resultado, porque nós praticamente não conversávamos com as pessoas. Isso, estou falando há algo em torno de 25 anos atrás. E aí, ele pegou e me instruiu o seguinte: meu filho, não se preocupe com o resultado.
O resultado, num trabalho de curas e cirurgias espirituais, ele é igual o livro ruim. Então, nós temos aí as pessoas que escrevem livros espíritas e não tem conteúdo. Mas não se preocupe com isso e também não critique, porque o livro ruim ele vai morrer por si só. E a cura espiritual, se não ocorrer, é porque realmente não era o momento de ocorrer. A fruta, ela só nos alimenta quando nós estivermos com a fome e ela estiver em condições de servir de alimento para o nosso espírito. Oi? Desculpa, que deu muito bem, meu amigo. Isso é bom. Saber. Agora, uma outra pergunta aqui, meu amigo leitor, Fábio, leia aí para nós agora, por favor. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o Edson. Você lançou 3 pérolas que eu vou registrar e guardar e usar nas minhas palestras. 3 pérolas. A moral do médium, não, verdade. A moral do médium tem influência na mediunidade, e principalmente da mediunidade de cura, é do Sérgio de Pium. Não é muito confortável nós falarmos de nós. Não soa bem. O bom é quando as pessoas falam de nós. Mas o ponto principal é quando as pessoas falam do resultado da tarefa do ponto de vista moral, do ponto de vista do caráter. Porque quando você quer enganar alguém, você é o primeiro a ser enganado. Não existe o bom malandro. Aquele que engana será enganado. Então, é dando que se recebe. E eu acredito que, obviamente, que a influenciação do médium, através do seu caráter, ele vai atrair para si, tá, espíritos do quilate e do padrão que ele estiver vibrando. Tudo é mental. Mas nós temos que tentar ser o mais simples possível, não prometer o que não podemos dar, não querermos ser o que não somos, enfim, abraçar, conversar alegremente. Eu acho que é por aí, porque tudo nessa vida ocorre através da sincronia, através da amizade. Agora, realmente, o médium de cura, ele tem realmente uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ele está lidando com a alma das pessoas, com a esperança. Então, ele tem que transmitir, ele tem que consolar, transmitir a esperança. E, por outro lado, ele tem que ser o mais reto possível. Obviamente que, como ser humano, todos nós temos falhas. Só que as falhas não podem superar, e não devem superar, as pequenas virtudes que nós consigamos, ou que venhamos a conseguir. Obviamente que isso com o auxílio da espiritualidade. Porque o médium, quando ele acredita que ele já deixou de ser faz tempo. Muito bem, ele já deixou de ser faz tempo. Meu amigo Fábio, eu tenho uma curiosidade para saber de você. No trabalho do sábado, você e da Elizabeth, vocês ficam falando
tem um tema, lógico, para ser desenvolvido. Né? Naquele momento, vocês devem ter uma regra, capítulo tal e tal e tal. Mas durante esse trabalho, vocês sentem de fato de direito a influência, que não tinha nada naquilo para falar, mas que vocês foram levados a falar em algum tópico que não estava dentro do contexto do Evangelho? Já aconteceu com você, dona Elizabeth? Já aconteceu com o senhor, seu Fábio? Estamos perguntando. Oi, eu vou deixar a Beth falar primeiro. Lá. Nas nossas palestras que a gente faz na casa, elas não são combinadas, elas não são marcadas, é o acaso, como o Fábio faz nas palestras online. No momento, a gente se prepara para a reunião e abre-se o evangelho ao acaso. Então, nós temos que estar preparados com outras leituras, com outros conhecimentos e sintonizados no que aquele público necessita, e a intuição, ela vem do alto, é óbvio. Muitas vezes a gente se vê tomado mesmo pela espiritualidade, né? Intuídos, a palavra é essa, para desenvolver o trabalho. E sim, a gente já até levou alguns textos, achando que ia arrebentar, né, Fábio? Vou ler isso hoje. E nada, você não lê nada, absolutamente nada daquilo, por conta da necessidade do momento. É óbvio que nós sentimos algumas vezes a presença da espiritualidade dos nossos amigos ali nos apoiando, e a gente fala coisa que a gente nem lembra depois, as pessoas que vêm comentar com a gente, sim. Isso acontece demais. E outra coisa, somos normalmente em 3 palestrantes na mesa. O Fábio, o Joselito e eu. E os temas, eles casam. Só que ninguém mora perto, ninguém liga para o outro, ninguém combina. Então, eu fico pensando que ação da espiritualidade para que a gente tenha sequência num trabalho tão benéfico sempre. E outra coisa, na pergunta que o Edson respondeu agora, sobre o caráter do médium, isso tudo acontece através da simplicidade dele se colocar à disposição das pessoas. Nos momentos de pausa, ele está ali disponível para que as pessoas venham até ele, conversem com ele. Ele se dirige algumas vezes por intuição, alguma dessas pessoas, né? Aquela coisa de colocar a mão, a gente que já está do outro lado, já olha, já está sabendo mais ou menos o que está acontecendo. E a pessoa, ela fica tão feliz de se sentir próxima às pessoas do trabalho, e a sensibilidade, tanto do médium quanto do presidente da casa, por serem pessoas sérias, por serem pessoas corretas, carrega a equipe toda. E enquanto eles tiverem essa simplicidade e clareza naquilo que eles querem, eles conseguem manter a equipe unida e, assim, exercendo o que é necessário para a gente continuar esse trabalho. E isso é muito legal, porque às vezes a gente não vê isso numa boa parte das casas. É tudo muito separado, você não chega, você não conversa, tudo tem que falar. E lá não, lá as pessoas têm acesso, e isso é legal. Agora é com você, Fábio. Como a Beth falou, nós, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer o evangelho. Eu peguei isso para mim, né? Cada um tem a sua palestra, mas eu gosto de fazer o evangelho. Mas ele é aberto ao acaso. Então, eu não costumo fazer leituras ou trazer leituras. Eu leio muito, mas eu não levo nada preparado, porque eu sei que pode vir qualquer coisa. E a gente percebe, muitas vezes, a própria Beth comenta, né? Hoje você parecia envolvido. A gente percebe que vem as palavras com uma facilidade incrível, né? Se eu tentar me expressar sozinho depois, eu não consigo. Então, a gente, na realidade, é levado. E eu acho que as atitudes que todos nós tomamos na casa, elas são muito influenciadas pela própria cúpula espiritual da casa, né? Eu vou ser sincero, eu posso estar... não quero menosprezar nenhuma casa, pelo amor de Deus, mas a gente tem um grupo de benfeitores que são muito especiais, né? E, por exemplo, o Dr. Arthur Neiva, ele é um líder nato, e ele não aparece, você não vê, mas você sente a mão dele de trás de tudo.
a gente percebe que, como um conduttiere, né, um condutor, a gente percebe isso pelo que acontece espiritualmente na casa. Ou seja, a casa está sob controle graças à cúpula espiritual. Então, eu aprendi a ter muita confiança nisso, eu acho que a Beth também, então a gente se deixa levar e seguir o que ele nos ensinou. Ele fala muito pouco conosco, mas o que ele nos ensinou. Em primeiro lugar, nós estamos aí para servir. Se ele se coloca para servir, quem somos nós para nos colocarmos numa outra posição, né? E eu vejo, principalmente, o carinho dele, que permeia, né, nas coisas que ele faz, e também essa questão da compreensão. A gente se coloca na posição, né? Quem sou eu? Se eu sou cheio de defeitos, se eu tenho uma série de dificuldades, quem sou eu para não também ter paciência com os outros da mesma forma que a espiritualidade tem para comigo? Eu imagino, não a dificuldade, porque eles já são seres muito evoluídos em comparação a nós, mas eles têm uma paciência enorme conosco, têm uma tolerância enorme, eles têm um carinho enorme. Eu acho que só isso já nos induz a um comportamento de a gente ficar num padrão, pelo menos para fazer, por merecer o que a gente recebe naquela casa. Então, é natural, por uma questão, pelo menos, de agradecimento, a gente agir como age, né? E mesmo assim a gente escorrega um bocado, não é, Beth? Bastante. Tem dia que eu falo para o Fábio, meu Deus, eu tenho que fazer a prece hoje como? Aí a gente chega ali uma hora antes, né, Fábio? Vai atendendo as pessoas, vai mentalizando, vai pedindo ajuda a Deus, porque sabe realmente que alguns dias não é fácil para ninguém, sabe? Mas a gente pegou um compromisso de uma forma tão agradável de levar, que um complementa o trabalho do outro, e sempre preocupado com as pessoas, em primeiro lugar, com a vibração do local, para que o Edson possa desenvolver o trabalho de uma forma satisfatória, e tentando agradar gregos e troianos, porque o público é muito eclético. Então, a gente segura daqui, segura dali, e dá tudo sempre muito certo. Então, a gente fica muito tranquilo com isso. Às vezes, a equipe, gente nova, fica meio apavorado, o que eu faço? E a gente mantém a tranquilidade de uma forma que, fora de lá, não é desse jeito. Não é. As pessoas, às vezes, falam que a voz da gente muda, que é uma calmaria. Eu falei, meu Deus, vocês não viram falando em casa, né? Ou de casa que entrega a gente, belezinha, mas isso deixa quieto. Mas dentro do trabalho, do compromisso da tarefa, é algo que muda mesmo, muda e deixa a gente muito feliz de fazer parte de tudo isso. Para você ter uma ideia, o Fábio abre o Evangelho ao acaso, faz a leitura e explana. O Joselito, geralmente, a gente, nosso amigo, né, tarefeiro, convidado, faz a segunda parte. E, por último, eu vejo que a gente se prepara antes. Eu arremato aquele evangelho de todo mundo. Isso, horas depois, eu consigo lembrar de detalhes todos e fazer um arremate de tudo que foi dito ali para que o povo... Então, é uma coisa inexplicável mesmo, só por Deus, só eles mesmo, né? E a palavra o Fábio falou, é agradecimento mesmo. Eu sou muito grata por fazer parte de tudo isso. É muito prazeroso. A verdade é essa. Agora é com você, Tavares. É isso mesmo, seu Edson. É prazeroso, a voz muda, sente-se a influência magnífica. Me responda isso, porque eu já tenho aqui umas perguntas, inclusive pelo Face e também pelo WhatsApp. Agora, antes de você responder, eu só quero prestar um esclarecimento aqui à minha amiga Belkis, né, Lula Araújo. O nosso canal do YouTube não é ao vivo e a cores, vai ser, porque a gente vai seguir aqui a dica do meu amigo Fábio Dionísio, certo? Falta recursos ainda. Então, o canal do YouTube só vai ter esse estudo só amanhã que a gente coloca no nosso canal gravado. Mas, por enquanto, é só pelo Facebook ou pela web rádio, tá certo? Só para esclarecer aqui. Seu Edson,
É isso mesmo que ocorre, seu menino? Tavares, tudo na vida nós devemos fazer com prazer, com alegria, sorrindo, de preferência, tá? Até cantando. Por exemplo, no Recanto de Luz Irmã Sheila, não só no Recanto de Luz Irmã Sheila, mas em todos os locais onde eu participei na condição de medianeiro, tá? Eu sempre tomei o cafezinho na frente do povo, bolacha na frente do povo, abraço um, abraço o outro, brinco com as crianças, enfim, eu faço daquele momento um momento de alegria, um momento de quase êxtase. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que... as pessoas que nos procuram, já nos procuram cheio de problemas. Agora, você já imaginou chegar num centro espírita e ter ali um segundo velório? Aquela coisa fúnebre? Não. Então, eu acho que nós devemos nos esforçar para fazermos do ambiente um ambiente alegre, um ambiente quase que festivo, porque realmente uma reunião espiritual, ela é uma festa espiritual, porque benfeitores nos visitam. E o Chico Xavier, em conversa comigo, ele disse para mim a seguinte frase: meu filho, se você não conseguir acalentar alguém, tente transmitir pelo menos a alegria àquele coração que veio te consultar. Muito bem, meu amigo. E aí nós temos aqui uma pergunta do nosso irmão Zé Nilton. Deixa eu ver se eu pego aqui, Jesus. Zé Nilton, aqui da Bahia. Boa noite a todos. Zé Nilton da Bahia. Peraí, realmente eu estou mais atrapalhado do que aquele rapaz que está sério em tiroteio. Tá aqui. Zé Nilton. Fábio, lê aí, Fábio. Quando é que o médium alcança o seu mediunato? Ô, Fábio, tenta transmitir para eu o que você entendeu da pergunta. Tem dois aspectos que eu talvez tenha entendido. Primeiro, que é um aspecto técnico, e o outro que é um aspecto pessoal, moral, digamos assim, como médium, um médium maduro, né? E eu vou pelo médium maduro, e não pela técnica, porque a mediunidade se desenvolve com estudo, com experiência, com esforço, com compromisso, com responsabilidade. Só isso, né? Só isso, apenas isso, né? Mas o médium alcança o seu mediunato quando ele atingiu aquele ponto de equilíbrio, de ele estar disposto a servir, estar satisfeito com aquilo que ele está fazendo, sem vaidade, se colocando na posição certa e com equilíbrio pessoal, com equilíbrio coletivo. Ou seja, ele atingiu a sua maturidade como ser humano dentro da própria mediunidade. Quando o médium conseguir alcançar o maior grau de simplicidade, ele realmente está caminhando para a evolução. A evolução no contexto mediúnico. Tá? Por quê? Porque o médium, ele é médium todos os dias. E ele está em constante desenvolvimento. Hoje, por exemplo, é um tema que não caia, que não veio na baila, mas
a nível de Brasil hoje, tem um caso aí que está rodando em todas as rodas e eu só estou ouvindo. Ou seja, nós não temos a condição de julgar ninguém, e muito menos um erro ou uma falha de qualquer ser humano, a começar pelos médios. Por quê? É igual o Raul Teixeira diz, para ser espírita, o caba tem que realmente ser meio doido, entendeu? Não. Porque ele leva bordoada todos os dias. Agora, para ser médium, o Chico reclamava com o Emmanuel, e o Emmanuel disse que ele tinha que ter, não uma pele, mas ele tinha que ter uma couraça de um hipopótamo, ou então, mais ou menos isso, porque essa é a função do médium, ou seja, ele vai estar à disposição para tentar servir, mas a partir do momento que ele se servir de algo que não lhe pertence, realmente aí ele está caindo em desgraça junto à mediunidade. Tudo volta no início da nossa conversa. É o princípio de caráter e de moral. Muito bem. Fábio, não é perguntas, é apenas afirmativo que eu gostaria que você lesse aí da Marineide, né? Mente sã, corpo são. O remédio espiritual não se vende nas farmácias. Graças a Deus, muito bem. E a outra é da Sueli. Boa noite, Sueli. Também boa noite para você. A dor vem para nos observarmos em que preciso mudar para receber e merecer a cura espiritual. Paz e gratidão. Gratidão é nossa, Sueli. E tem também aí da Aureluíse Máximo. Ah, agora você já está lendo direito o nome dela, viu? A alegria ao fazer o trabalho fraterno deve estar sempre presente. Isso na cura e em todas as tarefas da casa. Parabéns, querido Edson, por estar sempre acolhendo os irmãos que procuram por ajuda. Muito bem. Agora vem perguntas. Os pensamentos desvinculados dos pacientes no salão podem atrapalhar o trabalho. É da Teresa das Rocas. Sim, pode atrapalhar. Pode atrapalhar. É por isso que o médium, principalmente o médium experimentado, o médium de curas, o médium de tarefa, que nós falamos, o médium de tarefa, o médium experiente, ele realmente ele tem que ser bastante sereno, sensato, não ser muito emotivo, porque quando ele tem muita sensibilidade, ele capta as ondas mentais, e aí inclui-se os pensamentos, mas quando ele está preparado para a tarefa, e principalmente essa tarefa que envolve a dor, e que envolve realmente todos os conceitos, a dor, a emoção, a tristeza, pode estar sendo acompanhado por espíritos obsessores, enfim, há um contexto em que nos leva a pensar o seguinte: obrigado, meu Deus, obrigado pela oportunidade, e eu peço à espiritualidade que faça nesse instante, nesse recinto, o que for de melhor para consolar os meus irmãos. E aí o que ocorre? Ocorre que esses pensamentos que estão desvirtuados, eles são isolados. E o médium, ele é protegido. Ele é protegido no âmbito da captação. E aí o trabalho ocorre, e ocorre com tranquilidade, principalmente quando o médium ele é bem treinado
para a tarefa, o que nós chamamos de médium desenvolvido e autorizado pela espiritualidade. Muito bem. Tem aqui uma outra pergunta. Lê aí, Fábio, por favor. Para a prática mediúnica, a necessidade da concentração é de Dionísio de Felipe Camarão. Ô, Tavares, é uma pergunta bastante interessante. Fala. Nós temos que ter concentração em tudo. Quando nós vamos à mesa nos alimentar, o nosso famoso feijão com arroz, nós temos que nos concentrar. Ou seja, temos que ter atenção. Concentrar, já diz, concentro. Então, a concentração ela é necessária, juntamente com o silêncio e prestando atenção e respeitando o que vem no trabalho espiritual trazido pela espiritualidade maior. Jesus mesmo disse, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Ame, e quando precisar, peça e a porta abrir-se-á. Então, tudo funciona através da concentração. Isso é excepcional, mas tudo. Muito bom, meu amigo. Agora eu queria também, o Fábio e Beth, naquilo que você falou com relação ao trabalho que ele abre aleatoriamente, vamos fazer essa concentração que o Dionísio falou também é importante no trabalho que vocês desempenham. Como é que vocês conseguem essa concentração aqui, passando a dica aqui para os nossos ouvintes e internautas? Olha, é só pensar no efeito no impacto que nós podemos causar. Se eu não me concentro, se eu não fico prestando atenção, pode ser muito negativo para o próximo. Então, por exemplo, se eu estou alheio e não estou dando nem aí na hora que eu abro o Evangelho, fica complicado. Se eu não me sintonizo com a espiritualidade na hora que eu estou falando, e não é só se sintonizar com eles, é sintonizar comigo mesmo, para perceber o que está acontecendo comigo, no sentido das minhas próprias emoções, e filtrar aquilo que não é bom, né? Porque, como ser humano, a gente também tem nosso momento ruim, nós temos situações que são complicadas. Então, a concentração, ela tem que ser sempre presente, como disse o Edson. Então, mesmo com a abertura de um evangelho, você tem que fazer pensando que eu seja um instrumento para abrir corretamente e que eu encontre o parágrafo que eles querem que eu leia e tente evitar os meus conteúdos o máximo possível para transmitir na pureza a informação que está lá no Evangelho. Então, a concentração, como diz o Edson, é importante em tudo. Concentração no que está acontecendo ao seu derredor, na plateia, com os tarefeiros, né? Nós temos pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que estão alheias, tem pessoas que estão, inclusive, sob influenciação, como o próprio Edson falou, né? E a gente tem que estar tomando cuidado de tudo, porque deixar uma bola cair é muito fácil. E a gente tem que ter o compromisso de fazer nossa pequenina tarefa da melhor forma possível, dentro da nossa capacidade. Eu vejo dessa forma. É sempre compromisso, responsabilidade, pensando em tentar servir como um instrumento, porque a gente não passa de um instrumento desse grupo que é a própria espiritualidade. Beth, eu vou deixar você falar, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu já fui mulher, eu sei, não nessa encarnação, mas essa concentração para a polaridade feminina, ela é bem mais fácil, né? Porque as mulheres conseguem se concentrar muito mais.
que nós homens, pelo menos eu percebo. Isso também você percebe nesses momentos que é mais fácil para a polaridade feminina ou você não vê diferença? Isso é uma segunda pergunta, eu queria que você respondesse primeiro aquela que o Fábio também respondeu com relação à concentração, mas é mais uma curiosidade minha. Ok. Bom, quanto à concentração, não acontece só no dia do trabalho. Isso vem de antes. Há uma preparação antes dos médiuns que se colocam para fazer esse trabalho, ou deveria haver. E toda uma orientação que nós recebemos da espiritualidade. Tudo isso nos foi orientado, foi ensinado mesmo, foi dito pelos amigos espirituais, né? Então, a gente conduz todo o trabalho diante de algumas regras, algumas orientações que nos foram passadas. Então, a gente procura fazer o melhor para fazer isso e estar apto para estar bem no momento de desenvolver o trabalho. Para você ter uma ideia, eu sei que em quase todas as casas espíritas deve ser assim, mas existe a prece, existe chegar antes, não é? Quando a gente fala, o Fábio abre o evangelho acaso, ele pegou o evangelho da bolsa ali na hora e abriu. Ele já vem todo preparado, todo induzido pela espiritualidade, a gente sabe, a gente estuda isso antes, né? Para estar apto naquele dia. E olha, para você ter uma noção, quando vocês falaram de pensamento, né? A quantidade de pessoas. Então, a gente vai de 300 a quase 1.000 pessoas naquele salão. Então, como controlar tudo isso? Como lidar com essa sensação toda? Há que ter essa concentração muito bem voltada. E outra coisa interessante é que você chega ali, os teus problemas realmente eles ficam do portão para fora. Pelo menos os meus ficam do portão para fora. Ali é para cumprir o compromisso. Não tem pressa para desenvolver, para atender as pessoas que necessitam de falar conosco. Às vezes eu chego e é assim, olha, tem 3 aí que só estavam esperando você chegar para conversar com você. Aí nós temos o intervalo. Na hora do intervalo, consegue me arrumar mais uns 3 para conversar e orientar para a pessoa entender o que acontece com ela. Algumas pessoas sequer ouviram falar em mediunidade. Quando você começa a explicar a elas que pode ser, que faz parte, que é natural do ponto de vista da gente ali, ela fala para você, graças a Deus, então eu não sou louco. Não, você não é louco. É tudo uma questão de orientação. E uma coisa também que eu percebo muito é como as pessoas se colocam na posição de contar a vida para alguém que nunca viu na frente. Só pode ser ação da espiritualidade. Não me conhecem, nunca me viram e falam de detalhes íntimos, assim. Então, ver em você algo que a espiritualidade está demonstrando isso, né? Que talvez possa confiar mesmo. E o sigilo todo, que a gente sabe que faz parte desse trabalho também. E graças a Deus apagam também da memória da gente, então a gente não ia aguentar carregar tanta coisa assim, né? Literalmente a gente acaba esquecendo. Você vê a pessoa, você nem lembra o que foi conversado com ela. Agora, sobre a concentração em mulheres, eu não vejo muita diferença, não. Até porque a gente é tão emocional que, às vezes, eu vejo até mais difícil, viu? Você carrega tudo, você carrega trabalho, você carrega uma série de coisas. Eu acho que isso mistura tudo, mas eles dão um jeito de você conseguir. E é o que foi dito já aqui antes, né? É você insistir, é você persistir, é você aprender, é você entender o que a espiritualidade está lhe dizendo, o caminho que ela está mostrando para você conseguir seguir essa tarefa também. E dá tudo muito certo quando a gente tem disposição, quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade. Porque eu vejo assim, não somos nós, o Edson falou em medianeiro, nós estamos ali, sendo conduzidos por uma espiritualidade, nos colocando nesse trabalho, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Eu vejo isso. Na verdade, entre as mulheres, a gente tem que socorrer às vezes, viu? Porque a carga emocional de outros problemas são tão grandes que a gente vai, quem está melhor, uma vai acolhendo a outra, abraçando a outra, e tudo se acalma, se ajeita e o trabalho sai como deve ser feito, sim. Mas eu não vejo muita diferença entre homens e mulheres, não. Eu vejo diferença na disposição e no compromisso. Muitos fogem, né? Então a gente fala, quando a equipe está lá, os mesmos, os persistentes, os que ficaram,
e vão agregando outros, mas nem todos ficam. A gente sabe que é assim, né? Tem toda uma necessidade, enfim, que haja essa renovação, que haja essa troca, e permanecem ali aqueles que já... eu vejo assim, a mediunidade do Edson, isso já faz parte da vida dele, isso é a vida dele. Já foi uma escolha, mas agora é a vida dele. Eu não vejo ele sem fazer isso, eu não vejo o Fábio sem desenvolver as coisas que ele faz. Então a gente abraça de uma forma que já é inerente, né? E vai levando dessa forma. Não sei se eu te respondi, mas é isso. Com certeza. Meu amigo Fábio, leia aí que essa pergunta chegou agora do nosso irmão Manuel Paulo dos Santos para o senhor Edson. Antes de mais nada, um abraço para o meu amigo e ex-colega da Dupont, Manuel Paulo Santos. Nós tivemos momentos bem complicados juntos, de trabalho, obviamente, um grande amigo. Boa noite. Um trabalhador para a espiritualidade, quando quiser deixar de trabalhar, deve ter a autorização da espiritualidade para deixar? Forte abraço a todos e ao nosso amigo Fábio Dionísio. Fábio e o nosso querido irmão Manuel Paulo. Nós, quando assumimos o compromisso com a espiritualidade, nesse trabalho que estamos desenvolvendo há mais de 35 anos, o nosso compromisso com a espiritualidade era de 10 anos. Então, 10 anos ou aproximadamente 100 mil pessoas. Então, vou explicar ao nosso querido irmão Manuel no que concerne referente a nós. Então, passou-se o tempo e passou-se a 100 mil pessoas. E nós continuamos a atividade com a espiritualidade. Por quê? Porque aquilo já estava em nós. Ou seja, aí foi, não que nós fizéssemos o trabalho com desamor, mas, ou seja, fomos abraçados pelo amor do trabalho. Porque quando você vê alguém ficando bem por sua causa ou por seu intermédio, aquilo te toca, aquilo te marca. É igual nas iniciações filosóficas, é aquela lâmpada que te coloca no peito e você fica marcado no espírito. E aí ressurge de si o desprender da carne. Agora, quanto à pergunta, a interrupção de um trabalho, quando ele é arquitetado como o nosso, obviamente que para nós pararmos o trabalho, nós devemos ter o consentimento da espiritualidade. Sim, mas temos que ter uma causa justa, um motivo de doença. E aí a espiritualidade pode simplesmente encerrar ou até prorrogar. No nosso caso, nós estávamos programados para retornarmos aos 42 anos para a Pátria Maior. E estamos aqui já há alguns anos de prorrogação. Mas, sim, no caso de programação, só com autorização da espiritualidade, ou em caso de força maior. Eu acho que respondi. Queria acrescentar uma coisa, Edson. Fala. Eu teria voltado 10 anos atrás, se não tivesse trabalhado para o Sheila, segundo a informação do nosso próprio benfeitor. 10 anos atrás eu teria voltado, teríamos nos encontrado em algum lugar, algum tempo atrás.
Muito bem. Seu Fábio, tem uma pergunta aí do seu Zenilton Baiano. Ô, Zenilton Pena, por que é tão difícil o tratamento de desobsessão por fascinação em um médium? Olha, o Zenilton, ele é cadeira cativa aí, não é, Tavares? É o cadeira cativa número 0. Pessoal, a gente brinca, mas a fascinação das obsessões é a pior que pode existir. Porque ela pode passar de uma existência a outra, ou mais de uma existência. É igual eu vejo as pessoas falando de depressão. Ah, depressão, você procura psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo, e aí vai indo. Mas nós temos casos, principalmente o pessoal que é treinado no trabalho de desobsessão, nós temos casos em que isso transcende de uma encarnação para a outra. A depressão e a fascinação é algo terrível. É algo, olha, das desobsessões é a mais difícil. Por quê? Porque aquilo fica incrustado no espírito, no perispírito, e você leva de uma para outra. Inclusive, o doutor Inácio, através do Bacelli, fala muito a respeito disso, que o que mais tem do outro lado lá são médiuns decaídos, e a maioria é através da fascinação. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tem um grande amigo meu, isso é um casinho só para complementar a resposta. Tem um grande amigo meu que há uns 15 dias atrás me ligou e me disse: Edson, rapaz, eu estou preocupado. Eu falei: mas por que você está preocupado, meu amigo? Não posso falar o nome da pessoa. Edson, olha, eu comecei a receber o Dr. Xavier. O Dr. Xavier é um espírito que trabalha conosco há alguns anos. E aí, papo vai, papo vem. E aí, ele me disse que estava recebendo também mensagens, tá, do Papa João Paulo II. E aí, vocês vejam bem, e que estava fazendo curas espirituais. Isso aí já é um processo, não é de fascinação. Ou seja, a pessoa já está sob a fascinação, tá, intrínseca nele. Isso é terrível. Só com muita oração, com muita prece, para sairmos de uma fascinação. Das obsessões é a mais difícil. Mas para Deus, tudo tem remédio. E temos que ter muita fé e muita ajuda da espiritualidade. Muito bem. Seu Fábio, o senhor está com fome? O cara está perguntando aí, ó, sobre... É a Cristina da Candelária. Alimentação no dia do trabalho, qual é a mais recomendável? Geralmente, tá, as pessoas me perguntam isso, tá? E eu vou responder. Tem um amigo nosso, que nós iniciamos essa atividade há quase 40 anos atrás, ou seja, essa atividade tem 35 anos, mas iniciamos na mediunidade há quase 40 anos, ou seja, 39 para 40. E esse amigo nosso é o cacique Tupinambá, tá? Da tribo dos Tupinambás, e ele me disse certa vez: meu filho, o ruim é não se alimentar. Mas cuidado quando falar de alimentação no centro espírita, porque a coisa pior que pode ocorrer aos adeptos do espiritismo é o que sai da boca e não o que entra pela boca. Tá bom? É isso aí. Mas no dia da tarefa, vamos de trigal.
tá? E depois à noite, depois da tarefa, aí nós vamos fazer igual o Zoroastro fazia, tá? No Irã, hoje Irã, né? Depois ele juntava seus aprendizes e todos iam para um ágape fraternal, onde comiam e bebiam de tudo, depois do trabalho. Tem que ter alegria, viu, Tavares? Mas é isso aí. Muito bem, é alegria e alimentação fugaz e leve. Aí tá menos isopor, viu, meu amigo? Mas o resto pode comer. Agora depois, come. Eu trabalhei aqui na federação durante um bom tempo, na área de divulgação, acompanhando meu amigo Divaldo Pereira Franco. Não come nada antes, mas meu amigo depois é uma draga, viu, meu amigo? Pense num velho, esse cara não vai comer esse prato todo, não. Mas comeu. Ô, Fábio, tem um negócio aí para você ler. É da Cláudia Viana. Cláudia Viana. E fazia tempo que eu não via a Cláudia. Muito tempo. Um abraço, Cláudia. Edson, nunca vou me esquecer que há 6 anos atrás estava numa UTI de hospital, sem esperança, e do nada vi você e o Fábio rondando a minha cama e me dando passes, e 3 dias depois estava de alta em casa. Devo muito a você e ao Fábio, gratidão eterna. Só uma explicação, isso foi em desdobramento, tá? Muito bem, aí aqui a alimentação, muito bem, tá aqui. Bela pergunta. Leia aí, Fabão. Porque a solução de muitos problemas de nossa vida está no perispírito. E isso é nas vidas passadas para resolver a presente, é isso? É da Hilda Igapo, acho que é Igapo, né? Igapo deve ser. Muito obrigado pela recordação. Eu realmente estou sabendo disso agora, não me recordar mais, porque eu apago tudo, deleto, tá? E obrigado também pelas entrevistas de televisão. E em breve, tá? Eu vou te cobrar, tá? Da Simone e da Luciana Gimenez, que nós, a partir de outubro, devemos já estar em atividade, a entrevista na rede TV, tá, Cláudio? Eu vou te cobrar, e já estou te cobrando em rede nacional. Agora, voltando à pergunta do nosso irmão. Olha, meus irmãos, tudo na vida, tá, está naquilo que queremos. Nós temos grandes pensadores. Tivemos Pitágoras, temos Descartes, que diz, como que é, Fábio? Eu sou o que penso, é isso que Descartes diz? Penso, logo existo. Penso, logo existo, né? E o nosso mentor espiritual, que é o Dr. Xavier, se penso, é porque sou. Se sou, é porque penso. Que coisa bacana. A fé, ela também é assim. Ela transcende. Você sai de algo, de um local, e vai para outro, através das ondas mentais. E o cosmos está aí. Então, tudo é possível. E o nosso irmão, ele fez uma pergunta, e eu estou respondendo de maneira bastante filosófica, porque realmente tudo está no querer. Eu quero, eu posso, eu consigo. Certo, Beth? Ô, Beth, o Tavares, ele está falando assim, que as mulheres têm facilidade de pensar. Sabe por quê? Porque o Tavares, como todo comerciante, todo vendedor, ele sabe que as mulheres são maioria. E aí fica fazendo essas médiazinhas aí, entendeu? Porque a mulher... e ainda fala que já foi mulher... já foi mulher em outra encarnação, só que não fala em qual, tá? Então, tu fica fazendo média, tá parecendo... Vai vendo. O Edson, que eu não brigo com as mulheres, porque eu tenho certeza que elas são superiores.
Ô, Tavares, só para você ter uma noção, o meu neto tem 2 anos e ainda não fala. E, eu tenho uma sobrinha, tá? Uma sobrinha que completou 1 ano, já está falando e andando. Tá vendo? Seu Edson, o negócio é o seguinte, o senhor está querendo me enrolar, porque até agora o espírito superior não apareceu, a reunião está acabando, e ele não chega, tá entendendo? Eu estou achando que esse espírito superior não vem. Ai. Fábio, leia aí a pergunta, por favor. Na verdade, os espíritos superiores, eles estão acompanhando, tanto que eu já vi o nome do espírito superior umas 2 ou 3 vezes, tanto o espírito superior do Edson, como o espírito superior meu também, a minha gerente, a manager. A pergunta é, com relação à pergunta anterior dos pensamentos, como reverter esses casos? Prece, silêncio e o que mais? Simão do Açu. Silêncio não é prece. Silêncio não é prece. Silêncio é silêncio. Tá? Agora, realmente, tudo é pensamento. Tudo é pensamento. E, por falar em pensamento, eu até recomendo a vocês que vá no YouTube, que tem um vídeo bacana postado pelo Geraldo Lemos, amigo nosso, da época do Chico, desde 1981, que nós nos conhecemos, tá? E ele postou lá no YouTube referente ao Chico e a um sonho que ele teve, tá? Desdobrado, onde ele encontra o Chico e Bezerra de Menezes, falando da constelação de Capela, tá? Para vocês verem que tudo é pensamento. E eu estou recomendando esse vídeo porque ele traz bastante relato e é bastante rico, tá? E aí nós podemos entender o que significa o pensamento. E aí, nesse caso aí, o nosso querido irmão Geraldo, ele voltou muito no tempo. Segundo o que consta lá no depoimento dele, segundo ele, tá? O próprio Chico disse que ele voltou muito tempo atrás, voltou 17 mil anos. Então, tudo isso é pensamento, tá? Ô Edson, a gente pode falar que é prece e alegria. Encher mesmo a vida de alegria. Aí melhora muito. Repete aí quem não escutou. Ô, Beth, repete aí, por favor, para a gente, por gentileza. Sim, o que você falou. É que perguntaram se prece e silêncio ajuda. Eu estou dizendo que é prece e alegria. Encher a vida, de coisas boas, de bons pensamentos, de coisas agradáveis. Aí resolve um pouco. Muito bem. Seu Fábio, lê aí, seu Fábio. Por que deve se sacrificar o adepto sincero do cristianismo? Mas é sacrifício esse trabalho? Bruno de Santarém. Sacrifício, esse trabalho não é sacrifício, por quê? Porque você, quando assume, no nosso caso, quando nós assumimos o trabalho, então isso foi planejado na espiritualidade. E tem a aceitação. Então, nós somos livres. E eu aceitei vir na condição de medianeiro. Obviamente que isso, como foi programado, veio bastante
pessoas que nos acompanham, o Fábio, está aí a Beth, e temos uma centena ou mais de pessoas que passaram por esse trabalho conosco. E não há realmente um sacrifício, não há um sacrifício, há realmente uma recompensa. Eu penso que Deus, ele nos dota, não só no caso da mediunidade, mas a todos ele dá um dote para a nossa evolução. Então, eu não vejo como sacrifício esse trabalho, tá, Bruno? Eu vejo como uma recompensa, ou seja, como uma bondade que Deus está nos dando para que nós possamos melhorar, nem que seja um pouquinho só, tá? Mas eu tenho certeza que não vai ocorrer esse sacrifício, por quê? Porque foi algo programado e aceito. E nós temos a liberdade também de pararmos com o trabalho, utilizando do nosso livre-arbítrio. Assim, claro que cada um vai responder pelas suas atitudes, pelos seus atos. O Edson, você me fez lembrar quando nós estávamos para abrir o Irmã Sheila numa reunião com a espiritualidade. O doutor perguntou aos que estavam presentes, um a um, eu também estava lá, se nós queríamos e que nós éramos livres para escolher se nós queríamos o compromisso ou não. Foi bem claro, bem limpo. Acho que o Fábio lembra disso claramente também. E isso é muito legal. Você falou do livre-arbítrio e eu acabei lembrando agora disso. Foi perguntado a todos que estavam na reunião se queriam ou não aceitar, que nós éramos livres para escolher. Muito legal. Seu Fábio, tem aqui uma pergunta. Por favor, coloque o vídeo do Geraldo Lemos no YouTube. Tá no meu computador, entendeu? Não? É só você acessar o canal do Nuno Emanuel. Nuno Emanuel. Geraldo Lemos. Exato. É isso aí. Tem uma pergunta agora. Fábio. O ressentimento pode atrapalhar a cura nossa de cada dia? É Júncio das Quiantas. Fica bem. Meus irmãos, quando nós estamos ressentidos, é porque nós estamos sentindo algo. Tá? A partir do momento que nós estamos agraciados, é porque nós não estamos mais sentindo algo. Ou seja, aquele ressentimento, aquele sentimento nos foi tirado. Ou seja, aquelas agruras deixaram de existir. E no local das agruras vieram as alegrias, tá? O sorriso, a vontade de viver. Ou seja, é claro que o ressentimento e a tristeza, eles vão nos atrapalhar muito, porque a vida é alegria, a vida é cantar, certo? A vida é brincar. Ou seja, seja criança, tire essa criança que está dentro de você. Muito bem, meu amigo. Maravilha. Nós estamos chegando no finalzinho do programa
E tem uma pergunta aqui que o cara fez para a gente, mas fez pelo áudio. Eu não estou conseguindo passar o áudio. Mas é o Sérgio que ligou aqui para a gente, porque ele não estava conseguindo mandar. Caiu, inclusive, eu quero pedir desculpa, que a web rádio caiu, mas foi uma caída geral. Já voltou a funcionar. Nós estamos tentando colocar o programa no ar. Ele pergunta, Fábio e Edson e Elizabeth também, se os vícios normais da bebida, do cigarro, de uma forma geral, isso pode atrapalhar no tratamento que é realizado, os tratamentos de cura? Isso tem alguma influência? O fumo, o álcool, mais aqueles fumos morais. Eu até pensei que ele fosse perguntar em alguma relação, algum vício moral, como falar, odiar algo, mas ele colocou muito precisamente materiais e colocou principalmente o cigarro e a bebida. Isso pode atrapalhar o andamento dos processos de cura, de cirurgias espirituais, meu amigo? Pode. Tudo que é em demasia pode atrapalhar. Só que eu vou contar uma historinha para o nosso amigo aí. Eu fui muito amigo do Celso de Almeida Afonso, um médium que ficou com Chico Xavier 28 anos. E ele fumava um cigarro Hollywood antes das psicografias. Tá? E eu posso dizer de cátedra, o maior médium psicográfico que eu vi até hoje. A meu ver, chegava a superar o Chico. Tamanho era o seu amor. E ele fumava 3 maços de Hollywood por dia. O vício, ele vai atrapalhar o ser humano em qualquer atividade. Não só na mediunidade, mas principalmente na saúde. Ele vai denegrir o corpo e ele vai trazer sequelas. Isso é algo normal, é algo de saúde. Então, nós devemos realmente superar os nossos vícios, tá? E suar a camisa. Quando falo suar a camisa, é nos colocar em aptidão e com o coração para superarmos os nossos pequenos vícios. Isso aí ocorre em qualquer atividade. E na mediunidade, não poderia ser diferente, porque é algo que vai afetar o nosso físico e vai trazer consequências que seria como se fosse um pequeno suicídio a cada dia, entendeu? Não? Ou seja, estou machucando a mim mesmo, então, mas isso não é condição sine qua non para as pessoas não trabalharem, porque eu conheço muita gente que não tem vício, tá? Mas tem uma língua, como o Fábio disse, uma língua, tá? É claro que isso não é no centro espírita, porque no centro espírita isso não existe, tá? O pessoal do centro espírita, Tavares, você que é espírita velho, acalejado, lá o pessoal não faz fofoca, o pessoal atualiza informações, mas o vício, ele realmente é terrível, principalmente para aquele que o tem. Eu espero um dia ter pouco, sanar os vícios que tenho. Mas vamos lá. Muito bem. Aqui a gente não tem. A gente tem uma internet de última geração, viu, amigo? Aqui é danado. Aqui vamos, meus amigos, estamos chegando ao final. Eu quero as considerações de minha amiga Elizabeth. Por favor, minha querida, muito obrigado. Obrigado pelas preces de todos os dias. Eu agradeço a todos de coração por essa oportunidade, agradeço o povo que está assistindo a gente com uma paciência imensa e espero ter esclarecido, junto com os amigos, aí as dúvidas de alguns, né? É um privilégio fazer parte de tudo isso. Fiquei emocionado quando você tocou na questão da reunião para início e disse assim, o Espírito disse, aí, quem é que vai querer ficar? Né? Muito interessante. Depois a gente poderia até trabalhar mais um pouquinho esse momento único, né? E maravilhoso. O cabo tá aí, que é a Cláudia, a língua do povo é o pior castigo. Jesus, Maria e José. Fábio,
Vamos fazer o seguinte, Fábio. Você está sem trabalhar desde ontem, meu amigo. E aí começar a trabalhar. Olha, agradeça aí. Como é o nome dessa moça aí que está falando com o senhor? A Maria Aparecida Simão, a maior gerente do Centro Espírita nosso. Não veio falar comigo, dona Aparecida. Eu falei com o seu Edson, eu precisava de um esclarecimento, mas tudo bem. Já assistindo, já é um espírito superior já assistindo, já é algo maravilhoso. Quem é que vem a seguir agora, meu amigo Fábio? Tem o Wilson José da Hora, lá, boa noite, lá de Recife, Pernambuco. É um cadeira cativo de muitos e muitos programas. Seu Wilson, muito obrigado por essa audiência. Quem mais, Fábio? Leila Biral, boa noite, muita paz a todos. Leila Biral. Agora vem a Sonira Giosa e o Giosa, lá de Poços de Calda. Boa noite, amigos. A Xuxa, até a Xuxa está aí hoje. A Luciene, a Emília Cardoso também. Boa noite, Emília. O Delson Soares da Silva. Boa noite, amigos. São Paulo. A Ludmila de Jacareí, Lamana, né? Esses grandes amigos de lá. O Paulo Calef. Eu não sei como é que o Paulo Calef me aguenta. Ele é cadeira cativa. A Luíse saiu de um drive-thru hoje, o dia inteiro lá recebendo doação. Boa noite, Luiz. O Zenilton Pena também, lá da Bahia, Salvador. A Marilim, evangelizadora no Recanto de Luz Irmã Sheila. Boa noite a todos. O Eric que aguenta o Edson todo dia. Ana Paula Copato, também aqui do Sheila. Grande abraço. A Nadir, Grande Nadir, também do Sheila, tarefeira. A Cláudia Custódio também, que nos acompanha há muito tempo. A Lorena também, que nos acompanha. Hoje nós trocamos umas mensagens. A Belkis, eu vou explicar para a Belkis que YouTube é gravação, então pode ser depois, Belkis. A Ivanir Barbosa Jesus também, boa noite, todos juntos. A Jussara, que é minha vizinha de casa, está me ouvindo, nem é pelo Instagram, já é direto ali. Então, é um espírito evoluído, para ser seu vizinho, meu amigo, tem que ser das altas hierarquias. A Joana de Oliveira, Valda Cerdeira, Tânia Panico. O Edélcio Carvalho também já vi várias vezes. Boa noite, Edélcio. Marisa Mans também, boa noite. A Emília de novo, Cardoso. Maria Gonçalves também. A Nadir de novo. Ana Lúcia Conceição também nos acompanha. Essa eu não conheço, é minha esposa, minha gerente, a Cristina Gará. Ela estava de olho para ver o que é que eu estava falando. Muito bem, meu amigo. E aí, a dona Cleide? Cleide, né? Luca, boa noite, Cleide. A Regina, boa noite, Regina. A Rosa Lima, boa noite também, Rosa. Márcia Vale. A Cláudia Viana. E a Patrícia, a filha. A Lorena também. O Vitor e a Cecília, lá do Sheila também. Pronto, isso aí já foi só repetição, pessoal, mandando beijos para todos, né? A Célia, o pessoal todinho aí fazendo esse trabalho aí com vocês, maravilhoso, certo? Fala, antes de fazer antes da prece, o Fábio, fale do canal, como é que está o canal aí, amigo? O canal do Irmã Sheila está bombando, como é que está essa possibilidade aí para todos esses que estão na nossa audiência, você fazer, né, a divulgação do canal agora do Irmão Sheila, pelo YouTube, aí canal ao vivo, né, aí tudo direitinho, como é que é? Então, nós estamos levantando para o canal todos os vídeos. Por exemplo, esse daqui a pouco vai para lá. Então, tudo aquilo que é vídeo
divulgação está indo para o canal, e a ideia é de ir lá e ir para o Face, porque no Face a gente acaba perdendo, né? Porque não tem uma forma de estocar ideal. Então, no YouTube vai ser a centralização. E a ideia é colocar o OBS Studio em funcionamento para poder simultaneamente mandar tanto para o YouTube como o Face e para as retransmissões, porque algumas rádios transmitem também as nossas lives, né? Como, por exemplo, a Dorival Strello, lá de Santa Catarina, de Barra Velha, o Andréa Meléu, que é da Rede Doutrina, lá do Rio de Janeiro. Então, a gente vai centralizar através do YouTube para poder fazer todo esse processo de divulgação. Olha aí, dona Beth. Dona Beth, olhe para a tela que tem uma pessoa mandando um abraço para a senhora, dona Beth. Ô, Mari, linda. Obrigada. Um beijo. Boa noite. Muito Sandra também, a Sandra Rolim, também voluntária, tarefeira, amiga nossa, lá de Sheila. Muito bem. Aí quem é que vai fazer a prece? A Beth. A Beth. Vamos na prece. Eu vou ler hoje um trechinho de Sheila que eu amo de coração. Vou ler um trechinho e depois vou falar de Sheila. Então é assim. Só um minuto, gente. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que nós cuidamos da higiene do nosso corpo, sem a qual saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pela tensão do dia a dia. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. E que do nosso coração possamos escolher as melhores palavras para a nossa vida, para o nosso dia, para qualquer momento. E uma das palavras que eu amo muito é da nossa orientadora espiritual, irmã Sheila, quando ela pede que a gente ouça a voz de Deus. E ela diz sempre isso: ouça a voz de Deus, nas pequenas coisas, no sorriso, no abraço, na saudade, na paz que existe em você, para que você possa doar a todos os outros que passam pela tua vida, pelo seu caminho, em todos os momentos, em todos os instantes. Que Maria de Nazaré nos cubra com o seu amor, que Jesus nos ilumine sempre e que Deus permita que possamos viver em paz com a nossa consciência todos os dias. Muita paz, muita luz no coração de todos. E fiquem com Deus. Muito obrigado, Edson, mais uma vez. Fico lhe devendo, meu amigo, e não sei quando pago, na próxima encarnação, quem sabe. Fábio, vá botando aí na cadeneira, quando você vier a Natal, eu lhe pago. Obrigado, voltamos. Deus pague a todos. Muito obrigado.